Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, eu vou fazer um breve resumo sobre introdução ao estudo das funções. Vamos aqui para a nossa aula. Afinal, o que é função de quê? Durante nosso dia a dia, nós temos vários exemplos do que vem ser uma função. Esse primeiro exemplo aqui, a distância percorrida por uma bicicleta pode ser escrita em função do número de pedaladas executadas pelo ciclista. Ou seja, quanto mais pedaladas o ciclista, fizer o ciclista pedalar, mais a distância percorrida irá o quê? Aumentar. Por exemplo, você vai aí na padaria comprar pão, o valor a ser pago vai variar, ou seja, vai ser dado em função da quantidade de pães comprados. Assim como, se você estiver atrasado para algum compromisso e tiver que ir bem rápido para outro local, quanto mais rápido você caminhar, ou quanto mais rápido você desenvolver esse percurso, menor será o seu tempo de chegada. Logo, no dia a dia, nós temos sempre exemplos de função. A expressão em função, ela indica que os valores das grandezas mencionadas estão, de algum modo, relacionados. Exatamente é o que eu acabei de falar. O preço a pagar, o valor a pagar, se você comprar pão, vai ser dado em função da quantidade de pães. O tempo vai ser dado, o tempo para você ir de um local para outro, vai ser dado em função de sua velocidade. Ou seja, quanto mais veloz você fizer esse trajeto, menor será o tempo. Por isso que eu tenho um valor variando em função do outro, ok? Vamos para mais um exemplo aqui do cotidiano. Vamos observar essa situação. Considerando que o preço do litro de gasolina é R$ 6. Construímos aqui uma tabelazinha. Nessa primeira coluna eu tenho o número de litros, ou seja, a quantidade de litros que nós vamos comprar. Coloquei aqui 1, 5 e 10 como exemplo. Aqui na parte de cima, nós já sabemos que o preço de 1 litro de gasolina é R$ 6. Logo, podemos preencher essa segunda parte aqui da tabela. Aqui eu tenho o valor pago. Se nós comprarmos 1 litro de gasolina, nós vamos pagar quanto? Nós vamos pagar os R$ 6, que é o valor de 1 litro. Se nós comprarmos 5 litros de gasolina, nós vamos pagar quanto? Pensem aí. É só eu pensar o seguinte: se 1 litro é R$ 6, 5 litros vai ser 5 vezes 6, que seria quanto? R$ 30. Observem que esse exemplo é do nosso cotidiano, não é isso? Se comprarmos 10 litros de gasolina, eu vou pagar quanto? R$ 60. Ou seja, quanto mais aumentar aqui a quantidade de litros, mais vai aumentar o valor pago. Se eu continuasse aqui, tivesse 20 litros, nós iríamos pagar quanto? R$ 120. Observem que essa é uma situação do nosso cotidiano onde está presente a ideia de função, ok? Como foi que a gente resolveu isso? Pegamos o número de litros e multiplicamos pelo valor a ser pago. Ou seja, 1 vezes 6, 5 vezes 6, 10 vezes 6, 20 vezes 6. Aqui eu tenho duas grandezas, o número de litros e o valor a ser pago. Elas estão variando em função uma da outra. Nós também podemos representar essa relação por meio de quê? Por meio de diagramas. Lembram lá no nosso primeiro conteúdo sobre conjuntos, nós tínhamos diagramas. Podemos representar aqui, ó.
Aqui eu tenho o conjunto A. O que é que vem no conjunto A? O número de litros. Observem, é o mesmo lá da tabela. 1, 5 e 10. Aqui eu tenho o conjunto B. É o valor a ser pago. É os mesmos que está lá. 6, 30 e 60. Aí é só a gente ligar, ó. Se nós comprarmos 1 litro de gasolina, vamos pagar quanto? R$ 6. Se nós comprarmos 5 litros, iremos pagar R$ 30. Se comprarmos 10 litros, iremos pagar R$ 60. Representar essa relação por meio do diagrama é bem simples. É só lembrar lá do meu início de quando iniciamos a estudar, né? É só ligar os números. Bem fácil e bem simples. Vamos agora conhecer a definição matemática. O que a gente viu até agora foi apenas a ideia de função no cotidiano. Considerando dois conjuntos, A e B não vazios, dizemos que f é uma função de A em B se e somente se, ó, ter atenção nessa parte, cada elemento de x de A, ou seja, cada elemento do conjunto A, existe apenas um único elemento y de B. Vamos entender o que isso quer dizer. Eu vou ter que obedecer a duas regrinhas para ser função. Primeiro, não pode sobrar nenhum elemento de A, ou seja, não pode ter elementos em A que não estejam ligados para B. E a segunda é que cada elemento só pode estar ligado uma única vez. Cada elemento só pode estar ligado uma única vez. Cada elemento de A, ok? Uma vez. Cada elemento, vocês coloquem aqui, do conjunto A. Podem até anotarem isso aqui. Observem aqui. Primeiro eu vou olhar, sobrou algum elemento em A? O 1 está ligado, o 5 está ligado e o 10 também está ligado. A primeira ideia aqui se cumpriu. Depois, cada elemento de A só está uma única vez? Olha só, o 1 só está para o 6, o 5 só está para o 30 e o 10 só está ligado para o 60, ou seja, nesse caso, essa relação é uma função. Vamos observar isso aqui agora. Vamos analisar essa primeira função aqui, essa primeira relação. Quais são as duas regras? Eu vou observar. Sobrou o elemento em A? Observa aqui, ó, que não sobrou ninguém em A. Beleza. Segunda lei, né? Segunda indicação. Cada elemento de A só pode estar ligado uma única vez. O -1 só está ligado para o 3. O 0 só está ligado para o -1. O 1 só está ligado para o -1. E o 2 só está ligado para o 4. Eu digo que é função. Tenham cuidado porque, nesse caso, se vocês tiverem observado, o elemento -1 aqui do conjunto B, ele está associado a 2 no A. Isso aqui é permitido, não é permitido o inverso, ok? Essa primeira é função. Essa segunda função aqui, eu tenho os elementos 4, 3 e 8. Lembrando, quando a gente fala conjunto A, é só para dizer que é o primeiro conjunto, mas aqui nesse caso é o T e o V. Mas poderia ser A e B, não teria problema nenhum. Vamos primeiro observar. Sobrou elemento no conjunto A? Eu observo que não sobrou. Beleza. Vamos para a outra regra. Cada elemento do A só pode estar ligado uma única vez para o B. Aí eu olho aqui, ó. O 4 ele está ligado para o -2 e também está ligado para o -1. Já sei que essa daqui não é função. Por que que ela não é função? O 4 está ligado, né? Tem relação para dois elementos de B. Dois elementos
de B. Pode ser apenas assim. Então, esse segundo não é função. Essa aqui, vou olhar, sobrou elemento nesse primeiro conjunto, aí eu observo o 2, o -1, o 0 e o 3. O 6 ele não está ligado para nenhum conjunto. Se não está ligado, eu já digo que não é função. Por que que não é função? Sobrou o elemento 6 no conjunto A. Observem, se eu olhei, sobrou um elemento, não precisa mais eu nem analisar nada. Eu já sei que não é função. Só para lembrar, para ser função, não pode sobrar elemento no primeiro conjunto e cada elemento do primeiro conjunto só pode estar ligado para um no segundo. Dando continuidade, vamos entender o que é o conjunto domínio, o que é o conjunto contradomínio e o que é o conjunto imagem. Observem aqui, o conjunto domínio vai ser quem? Vão ser todos os elementos do conjunto A. Vou notar aqui, ó. Quem vai ser o domínio da função? Vão ser todos os elementos do primeiro, né, conjunto, ok? Na maioria das vezes vem A e B, mas se não vier é só eu lembrar que é sempre do primeiro conjunto. Que é o contradomínio? Se o domínio são todos os elementos do primeiro conjunto, o contradomínio vão ser quem? Todos os elementos do segundo conjunto. E a imagem? Observe o seguinte, a imagem, tá vendo essa parte aqui em vermelho marcada? Vai ser quem? Vai ser os elementos do segundo conjunto, não vão ser todos, do segundo conjunto que estiverem ligados, ok? O domínio, todos os elementos do primeiro conjunto, contra domínio, todos os elementos do segundo conjunto, e a imagem são os elementos do segundo conjunto que estiverem ligados com o primeiro. Vamos observar como isso acontece nos exemplos. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, eu tenho uma função. No primeiro conjunto aqui, no conjunto A, eu tenho -1, 0, 1 e 2. Conjunto B, -3, -1, 0, 2 e 4. Nós vamos dizer quem é o conjunto domínio, quem é o contradomínio da função e quem é o conjunto imagem. Primeiro, quem é o domínio? São todos os elementos do conjunto A. Logo, eu vou colocar aqui todos os elementos do conjunto A. São eles: -1, 0, 1 e 2. Quem vai ser nosso contradomínio? Vão ser todos os elementos do conjunto B. Quem são eles? -3, -1, 0, 2 e 4. Fechei o contradomínio. E a imagem? Eu vou olhar novamente para o B, só que eu vou pegar apenas quem? Os elementos de B que estão relacionados com A. Vai ser quem? -3, o -1, o 0 não entra porque não está relacionado, o 2 também não entra, vai entrar só quem? O menos, aliás, vai entrar apenas o 4. Logo, nossa imagem, -3, -1 e 4, porque são os elementos de B que estão relacionados com A. Esse outro exemplo, vamos já dizer aqui quem é o nosso domínio. É só eu olhar para o primeiro conjunto. Quais são os elementos que estão lá? É 1, 2, 3, 4 e 5. Quem vai ser o contradomínio? Contradomínio da função. É só eu olhar para o conjunto B e colocar todos os elementos aqui.
5, 6, 7, 8, 9. Fechei o contra domínio. E quem vai ser a imagem? Vai ser os elementos do B que estão relacionados com A. O 5, o 6, o 7, o 8. O 9, ele não vai entrar, porque ele não está relacionado com o conjunto A. Ele só entra no contradomínio, ele não entra na imagem. Eu tenho mais um exemplo. Quem vai ser o conjunto domínio dessa função? Vai ser quem? 5, 6, 7, 8. Lembrando, são todos os elementos do conjunto A. Quem vai ser o contradomínio? Vai ser quem? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São todos os elementos do conjunto B. E o nosso conjunto imagem vai ser quem? 6, 7, 8 e 9. São os elementos do conjunto B que têm relação com o conjunto A. Observe, o 4 e o 5 não entraram na imagem, porque eles não têm relação com o conjunto A. Por hoje, era apenas isso, era relembrar aqui um pouco como nós identificarmos função em nosso cotidiano, entender quando é ou não função, obedece aquelas duas regrinhas, e identificar os conjuntos domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, retornem o vídeo, vejam novamente cada parte, né, cada exemplo principalmente, para entender bem esse conteúdo. Ficamos por aqui. Desejo aí boa aula a todos e até a próxima.